A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? De volta com a última parte, a origem do mal e a serpente do jardim do Éden. Sejam todos bem-vindos. Quero já agradecer a todos os queridos irmãos pelas visualizações, aos novos irmãos e irmãs que sentiram em se inscrever nesse canal. Eu já agradeço, recebo vocês de braços abertos. E você pode estar se inscrevendo, compartilhando estes ensinamentos. Estamos aqui para compartilhar ensinamentos, somar juntos, crescer juntos espiritualmente. Eu não sou acostumado a pedir muito inscrições, mas sempre eu estou pedindo para fazer esse canal crescer espiritualmente, com conhecimento, com ensinamento, com as informações das verdades relativas e com o conjunto de livro que é a Bíblia, o conjunto de livros chamado Bíblia Sagrada pela Sociedade Bíblica Brasileira. Nós aqui no canal Yahushua Indo para Sempre não acreditamos na Bíblia, nesse conjunto de livro, como sagrado ou sagrada, como a Sociedade Bíblica colocou. Nós acreditamos na Bíblia, o conjunto de livro que tem as palavras do nosso Criador Deus. Dentro dessa história tem as palavras de Deus. Porém, a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, a história está genuína, mas é uma tradução. E nestas traduções tem bastante erros e adulterações. Os irmãos estão entendendo? A história é genuína, é maravilhosa. E o Criador é tão maravilhoso, tão soberano, tão absoluto, que não deixou eles mexer na história, a qual ele mesmo fez e construiu a história da humanidade, a nossa história, a história dos hebreus. Isso é maravilhoso. Eu quero pedir aqui desculpa aos irmãos que eu não coloquei o número 2, número 3 nas partes que nós estamos ensinando, porque eu confundi um pouco aqui os números das partes, mas eu peço aos queridos irmãos que possam estar acompanhando parte por parte para ter um entendimento perfeito. Eu falei na penúltima parte, revelei aos irmãos, trouxe aqui uma revelação, quem realmente trouxe o mal ao mundo. Eu creio que os irmãos entenderam, creio que os irmãos tiraram as suas próprias conclusões, e eu peço aos irmãos que os irmãos busquem na leitura bíblica, no contexto, texto e contexto, falando assim, no capítulo inteiro, nos versículos inteiros, peça sabedoria ao Pai e o Pai vai dar aos irmãos, porque aqui nós estamos sendo simplesmente coerente com aquilo que nós aprendemos e estamos aprendendo, coerente com a história bíblica, coerente com o canal Yahushua Reina para Sempre e com os queridos irmãos que estão ouvindo e vendo estes ensinamentos. Então nós aqui também estamos evoluindo. Aqui nós estamos evoluindo. Não estamos retrocedendo. O que é retroceder e evoluir? Evoluir é o Criador da sabedoria para nós, a Sofia, né? A Sofia do capítulo 8 de Provérbios. A Sofia, a sabedoria. E retroceder é quando nós passamos a não acreditar mais nessa história genuína. Porém, nós acreditamos na história genuína com coerência, não com incoerência, não espiritualizando aquilo que não pode ser espiritualizado. Também não podemos materializar aquilo que já é materializado. Os irmãos estão entendendo? Então nós estamos aqui evoluindo, aprendendo também com os queridos irmãos de outros canais, também aprendendo primeiramente com o Espírito do Criador, porque se eu falar que estou aprendendo só com o Espírito do Criador, eu não estou sendo sincero com os irmãos. Também estou aprendendo com os outros canais, com os outros ensinamentos, porque eu sei que o Espírito que habita em nós hoje, ele já trouxe para nós o ensinamento, mas precisamos o quê, Fernando? Evoluir.
Então, eu deixei claro aos irmãos que o mal que veio ao mundo não foi de Adão, não foi da serpente, não foi de Eva. E que este mal que surgiu, que apareceu no meio da humanidade, no meio da matéria, foi aquele que criou a matéria. Ele trouxe o mal ao mundo, ele trouxe a culpa ao mundo. Por quê, Fernando? Porque esse mal, esta culpa, é ele mesmo que pode e tem o poder absoluto, porque ele é o Criador. Na história bíblica a gente vê muitas passagens dos profetas, principalmente Jeremias, porque aí o Jeremias mostra que tem aquele que é a criatura e tem aquele que é o Criador. A criatura pode falar para o seu Criador o que ele pode fazer, o que ele pode criar? Não. A criatura somente ouve e obedece. O Criador fala e faz, porque ele cria. Ele é o Criador. Então, qual é a criatura para ensinar o Criador ou mandar no Criador? Então nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós aqui que se colocamos no lugar de criaturas novas, renovadas, evoluídas, porque nós aqui não questionamos esse Deus absoluto, esse Elohim, deuses, nós não questionamos ele. Também nós aqui não defendemos a santidade dele, porque ele é o Criador. Ele é o Criador, eu deixei bem claro aos queridos irmãos, falei que muitas coisas escritas na história são metáforas para nós entender o que realmente, como foi feito a humanidade, como Deus criou nós, como Deus criou o homem. Então nós não podemos levar isso no literal. Porque quando nós levamos isso no literal, 100% no literal, ou no espiritual, 100% no espiritual, é perigoso. Nós temos que ter um equilíbrio para nós entender as coisas um pouquinho de Elohim. Tá bom? Eu não sou professor, não sou teólogo, sou simplesmente uma pessoa que está aqui nas plataformas digitais aprendendo e ensinando e aprendendo. Tá bom, amados? Direto ao ponto. Esta é a última parte, a origem do mal e a serpente do jardim do Éden. Já expliquei por metáfora, já falei aos irmãos quem trouxe o mal ao mundo. Não tenho dúvida, não tenho medo de forma nenhuma de afirmar isso. Também não estou preocupado o que vai falar do canal, o que vai falar da minha pessoa, o que vão falar, o que vão pensar de mim, porque muitos nas suas consciências vão falar que o Fernando virou um herege, andou para trás. O Fernando agora é um maçom, um satanista, um herege, né? Mas só que eu estou sendo coerente, simplesmente coerente. E vocês tirem as suas conclusões. Vocês, os queridos irmãos, não são obrigados a acreditar naquilo que eu estou ensinando, mas tenho certeza que aqueles que têm as suas consciências abertas mesmo para o espírito, para a história, eles vão entender isso que eu estou falando, que eu estou ensinando em partes. E vai vir muitas outras revelações. Vou estar falando sobre o inferno. Vou estar falando de muitas coisas históricas na Bíblia. Vocês vão ficar impressionados e eu convido vocês a estar participando
Não se preocupe se alguém falar, olha, para de assistir aquele canal lá, porque aquele canal é satânico, é um canal satanista, maçônico. Porque quando nós falamos em um ser espiritual, como eu falei, eu aprendi há muito tempo atrás, até um pouco no sistema eu era meio lá, meio cá. 50% acreditava, 50% não. E algum tempo atrás, eu ainda ensinava sobre o ser espiritual, que alimentava da mente do homem, que ele era o inimigo do homem. Mas com os ensinamentos a gente vai aprendendo pela história bíblica que realmente o mal foi o Criador que criou. Foi o mal que Deus fez. Deus nunca iria fazer uma criatura espiritual para ser inimiga ou inimigo dele. E outra, vou mais além. Deus não ia fazer a carne humana para ser contra ele. Não. Deus não ia fazer a nossa humanidade, para nós ser contra ele. Por que, Fernando, você está falando isso? Mas a carne não é o mal? Você está ensinando que a carne é o diabo? Você ensinou que o adversário é a serpente? Seria adversário da mulher? Que é Satanás no título? Mas a consciência nossa, Deus não ia criar uma consciência, Deus não ia se materializar um homem e uma mulher, ele não ia se materializar para ficar contra ele mesmo. Ou vocês ainda não sabem, não entenderam, quando eu falo da origem do mal, quando eu falo nesses ensinos profundos reveladores aqui no canal, mostrei aos irmãos que Adão e Eva é esquerda e direita no mesmo cérebro? Ou os irmãos não entenderam? Adão e Eva estão dentro do mesmo cérebro. Estão num cérebro dicotomizado. Quem é o nosso cérebro? Quem é a nossa consciência? Quem somos nós? E vocês, quando vê a origem do mal e a serpente do Jardim do Éden, vocês falam, mas que ensinamento é esse? Eu quero dizer aos irmãos, queridos irmãos do canal Yahushua, reina para sempre, que Deus, o Criador, que está aí Deus na nossa Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, que é deuses, Elohims, ele tem um corpo material e ele tem um corpo espiritual. Ele tem um corpo atemporal e ele tem um corpo temporal. Vocês pegaram agora o que eu estou falando? Ele é a consciência que criou todas as coisas no atemporal. Ele é o Espírito, porque o Espírito é luz. Deus, ele interagiu com ele mesmo. A morada dele sempre foi nas trevas e ele sempre saiu das trevas. Sabe o que é isso, amado? Isso é muito profundo. Deus tem um corpo temporal.
E Deus tem um corpo atemporal. Por isso que ele é absoluto. Fernando, qual o corpo de Deus? O corpo de Deus é a matéria. Que ele disse, haja a matéria e a imatéria. Capítulo 1 de Gênesis. E ele criou a expansão entre o espírito, que simboliza o bem, a energia maior, a energia boa, que é o espírito. Ele interagiu com o corpo dele, que é a matéria. A matéria é o corpo de Deus. Ou vocês ainda não sabiam? A terra é o corpo do Criador. Águas de cima e águas de baixo. Águas de baixo e águas de cima. Aonde é que Deus, Fernando, criou a humanidade? Meu amado, eu estou falando coisas preciosas para vocês. Aonde que Deus criou Adão e Eva? Aonde que Deus criou eu e você? Aonde que Deus criou eu e a minha família, você e a sua família? Aonde foi? Você está entendendo como isto é fantástico? Como isso é revelador? Que vocês não vão encontrar em muitos canais aí que falam só bobagem, falam muitas bobagens, não consegue definir o que é espírito, o que é matéria, o que é matéria, o que é imatéria, o que é metafísico, o que é físico. Aonde que Deus criou nós, Fernando? Ele criou nós no atemporal. Aonde é que Deus criou Eva e Adão? No atemporal. Na mente invisível. Nos sentimentos invisíveis. Deus criou Adão e Eva na sua consciência invisível, no atemporal, no espírito, na essência. Ele criou Adão e criou Eva. Por isso que ele é o quê? Elohim, deuses. Quem era nós? Antes de se materializar, quem era eu e você? Nós éramos deuses antes da matéria. Deuses na Bíblia de João Ferreira de Almeida aparecem como anjos. Você está entendendo? Anjos. As manifestações de Deus. As suas manifestações. Anjos, deuses. Carros de fogo, milhares. 72 criações do bem e 72 criações do mal. Não são 72 do bem e 72 do mal, não. 72 conhece o bem e conhece o mal. Deuses. Oh, maravilha. Onde é que Deus criou a humanidade? Dentro dele. Dentro da essência dele. Dentro do espírito dele. E ele quis interagir com ele mesmo. Os unicistas, não, Deus não pode falar com ele. Como é que Deus pode falar com ele? Mas a Bíblia está mostrando que Deus interagiu, interage. Deus fala com ele, Deus cria. Deus o ama ele mesmo, Deus ama a sua lei, Deus anda em sua lei. E Adão e Eva foi criado dentro dele. Quem é Adão e Eva? É eu e você. O que é Adão e Eva? Adão e Eva é a direita e a esquerda. Adão e Eva é a direita e a esquerda. Não direita da política, não esquerda da política, mas é o lado divino e o lado carnal, material. É o lado da matéria. Esquerda é matéria.
humanidade. A árvore é a mesma árvore que eu ensinei aos irmãos, dicotomizada. Um lado humano, um lado divino. Aí está Adão e Eva. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam agora que o Criador, ele saiu, ele interagiu, ele saiu desse corpo material, ele saiu, ele interagiu, ele é absoluto, ele saiu da terra, ele saiu das trevas, sempre Deus se manifestou nas trevas, ele saiu da terra, e a terra, o que tinha nessa terra, Fernando? O que tinha nessa matéria? A água, primordiais. A água não foi criada pelo Criador. Ele criou as fontes das águas. Ele criou, mas as águas é vida. A água representa Ele mesmo. Ele é a água. Então ele se interage. E o Espírito passa a ser atemporal. O Espírito dele é bom. Ele saiu do caos, terra, matéria. Por isso ele diz, no princípio Elohim criou a matéria e a imatéria. Os Elohims estavam sobre as águas, como aquelas naves, não nave de Hollywood, aqueles filmes, mas como para lá e para cá se movendo os deuses. Você está entendendo, abençoado? Então, não podemos questionar ele. Quem é eu e você? Eu sou um Deus materializado. Eu sou metade Deus. Você é metade Deus. Fernando, então, explica um pouquinho para nós. O que é o Criador? Eu não sei 100% quem é ele. Mas um pouco dele eu sou. Um pouco dele você é. Eu sou espírito e eu sou corpo. Eu sou Adão e sou Eva. Eu sou Eva e sou Adão. É isso que eu posso explicar a vocês. Qual foi o primeiro corpo de Deus masculino na terra, na matéria? Adão. Qual foi o primeiro corpo de Deus feminino? Eva. Esses veio para trazer dualidade. Deus se materializou. Deus, a mente dele, soberana, absoluta, aquela mente espiritual que criou, já tinha criado lá dentro Adão e Eva, a humanidade, já estava lá dentro dele. Você acha que dentro do Criador é o que, amado? Ele tem a sabedoria do bem, tem a sabedoria do mal, ele é soberano, ele tem os seus atributos, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. O que tinha lá dentro? Eu e você. Você e eu. Tinha toda a criação. Olha que coisa linda. O espírito dele estava na matéria, dentro das trevas. E ele fez uma expansão. O que é a expansão? Por isso, quando nós olhamos para o atemporal, a gente vê o quê? Invisível. Quando nós olhamos para as estrelas, que a gente não consegue contar, que muitos falam, olha lá os anjos, as estrelas representam os anjos. Deus falou para Abraão, Abraão, olhe para as estrelas, vê se você consegue contar, assim vai ser a sua descendência. Olha aí, vê se você consegue contar a areia do mar, pega a areia do mar, matéria, está falando da matéria humana, da materialização humana, da família dele, matéria que ia nascer. E ele diz, olha para os espíritos, olha as estrelas, você consegue contar, Abraão? E ele diz, não. O que quando nós olhamos para o céu, o que representa no olhar físico, literal, falo literalmente, o que significa tantas estrelas, tantas luzes, luzes que nós não conseguimos, não alcança, mas aquilo ali não é nada. Nós que somos o centro da criação, nós somos a coroa da criação.
Nós somos, porque nós olhamos para lá, mas é aqui, ó. É aqui que é a mente de Deus. Deus está aqui, abençoado. Aquilo ali ele deixou para mostrar os deuses, as estrelas, que nós chamamos de anjos. Ali é ele mesmo representando ele no meio das trevas. É deuses e deuses e deuses e deuses, milhares, 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 milhares. Elohim. Quem é eu para questionar ele? Quem é eu para chegar aqui e ensinar que ele é só bem, que ele é só espírito, que ele é bom em toda hora, em todo o tempo? Deus está no atemporal, abençoado. Deus está no atemporal. E aonde Deus está na matéria? No temporal. Aonde ele está? Aonde ele está aqui? Eu sou a mente de Elohim. Adão e Eva é aqui. Cérebro dicotomizado. Lado humano e lado espiritual. Não é a direita e esquerda de política. É a direita e a esquerda de Deus. E Deus, pela matéria, criou a esquerda e a direita. Supra-gênero. Supra-gênero. Fernando, Deus é homem? Deus é aquele velhinho que aparece no filme de Hollywood. Aquele velhinho que está lá no trono sentado, com a barbona, com o cajadão. Não, abençoado, não. Deus não é homem e nem mulher, mas Deus é supra-gênero. Ele criou os gêneros. Qual gênero? Masculino e feminino. Ele criou a natureza humana e a natureza divina. Ele criou Adão e criou Eva. Eva e Adão. Ele criou o gênero. No mundo temporal, nesse mundo, já ensinei, ele é feminino e masculino. Ele é homem e mulher. Ele é Adão e Eva. Não foi assim que ele criou lá no Éden, no jardim? A Eva mitocondrial, que eles chamam, que eles dizem que não é Eva da Bíblia, por um lado eu entendo, abençoado. Porque os crentes, o judaísmo, o cristianismo, fala que eles, mas eles dizem que diz que a Eva mitocondrial, que existiu mais de 30 milhões, 6 bilhões de anos, que foi um ventre de uma mulher, que só ela nasceu mulher, mas eles dizem que não é a Eva da Bíblia. Mas só que eles não procuram buscar por que eles falam que não é a Eva da Bíblia. Por que eles falam? Por que a ciência fala que não é a Eva da Bíblia? Por que, Fernando? Porque eles são ateus? Eles são satanistas? Um juízo de valor que os místicos fazem, o sistema religioso, as religiões, não. Eles não acreditam, por quê? Porque eles já leram o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. Eles já leram o livro de Gênesis e eles entenderam que tudo que foi narrado foi muitas palavras escritas hebraicas, foi narrado em metáfora. É metáforas. Mas eles falam no sentido literal que existiu uma mulher. Mas que
não é a Eva da Bíblia, porque lá na Bíblia tem metáfora. Na Bíblia tem árvore, na Bíblia tem serpente, na Bíblia tem o filho do bem, o filho do mal. Você está pegando essa revelação, abençoado? Então, qual é a origem? O que Deus quis passar para nós, Fernando? Na Bíblia, nas escritas de Gênesis, da criação, Deus passou para nós que a consciência é uma só, que o cérebro, abençoado, é cérebro. O meu cérebro não é muito bonito. Aqui está Adão e Eva, é um cérebro. Quem é o corpo? Quem é o corpo? Quem é o corpo da consciência? Quem é o corpo da consciência é Eva. Eva é o corpo. Eva é a mulher. Eva é a parte feminina do Criador. Eva é a parte feminina de Deus. E quem é a parte feminina de Adão? Quem é? Quem é? Eva. Eva. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa linda, Fernando. Eu não sabia disso. Que revelação. Eu vou terminar essa série, abençoado. Deus é supragênero. Ele criou gênero masculino e feminino. Deus criou o pênis da matéria e Deus criou a vagina da matéria. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a parte masculina. Qual é a parte feminina da igreja? O corpo. Quem é a esposa de Jesus, Fernando? Quem é Rava? Quem é Eva? É a igreja. Você entende a criação do Criador? Não. Ou você não está entendendo ainda, abençoado? Quando nós entramos em várias igrejas e religiões, nós vemos um desenho de pênis, obelisco. Tem aqui no Ibirapuera, São Paulo. Eles sabem. Mas se tudo eles satanizam, tem um obelisco. Nas igrejas evangélicas, nossos irmãos evangélicos, tem a pirâmide. Piramidal, a igreja é piramidal. As catedrais. Eles sabem, mas só que eles não revelam a verdade. Tem as psiquis, aqueles nomes, que toda entrada de igreja, seja ela católica, Rosa, Vovó da Rosa, aquelas igrejas, aquele monte, Islã, todas elas, tanto maçônico não, tem a entrada que é uma vagina, é uma porta, você entra lá, é uma vagina. Porque Deus criou o gênero. Eles sabem. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva é a parte matéria do Criador. E eu termino essa série, abençoado, mostrando aos irmãos quem criou o mal e o bem e o mal, porque o mal veio primeiro. Não foi Adão, não foi a serpente, não foi Eva, foi Deus. Deus criou o mal. Quem colocou a culpa? Deus. E quem tirou a culpa? Deus. E não tenho medo de falar. Não tenho. O espírito dele é bom, é maravilhoso, é santo. Sabe por que o Espírito de Deus é santo? Porque ele passou pelo caos. Ele terminou a sua criação. Na tradução João Ferreira de Almeida diz, viu Deus que era bom. Mas o Codex não diz era bom. O Codex diz o quê? O Codex diz aprovou Deus. Aprovou. Então nós,
aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu não sou satanista, eu não sou maçônico, eu não sou do sistema. Eu simplesmente sou mais um filho, sou mais um Deus matéria, sou mais um filho do Criador, como vocês é. E busco praticar o bem, busco buscar o Espírito dele, porque eu sei que o Espírito dele é bom. O Espírito dele é bom, mas a matéria não é. Qual é a matéria, Fernando? Eu não entendi ainda, Fernando. Qual é a matéria de Deus? Eu já falei, a matéria é a terra. O diabolos é o ego humano. A metáfora de Eva e Adão. Metáfora. Estude um pouquinho, abençoado. Você é profundo na Bíblia. Foi para mostrar o mal e o bem e o mal. Foi isso, a metáfora. O mal, a metáfora de Gênesis foi para mostrar a carne, a matéria, a consciência, a natureza humana de Adão e Eva. E Deus estava ali, porque Deus se materializou na matéria para trazer conhecimento, entendimento de quem era eles, quem é humano, quem é Adão, quem é Eva, a serpente. Deu entendimento. Inocentes. Termino. Deus tem o seu corpo. Que coisa! Deus tem um corpo. Quem é o corpo de Deus, abençoadinhos? Quem é a esposa de Jesus? Quem é a esposa de Adão? O corpo é a parte feminina. A consciência é a parte masculina de Adão e Eva, mas o corpo é a parte feminina. Foi Deus que criou o gênero. Foi Deus. Iode, Vav, Rei. Iode, Adão. Iode. Olha que coisa. Iode, Vav, Rei. Iode, YWH. Ravá. Olha que coisa, que linda. Iode, Vav, Rei. Ravá. Olha aí. Um nome lá revelado, chamado tetagrama, que eles falam que é maçônico. Mas os maçônicos sabem, mas eles não revelam. Ravá, Eva. Olha o corpo de Eva, o pequeno aqui é a consciência. Aqui é a consciência de Adão e Eva, materializado. Mas aqui é a consciência espiritual de Deus, ó. Olha que coisa linda, Fernando. E aqui é o corpo, é a parte feminina. Quem é a parte feminina do corpo? Quem é a parte feminina do corpo? Iode. Olha, Iode é Adão. Quem é Iode? É o Criador, é a consciência do Criador materializada em Adão. Quem é Ravá? Olha as outras letras. Quem é o corpo? O corpo de Deus desenhado no seu próprio nome. Deus desenhou o corpo no seu próprio nome. Capítulo 5 de Apóstolo Paulo. Termino. Agradeço mesmo aos queridos irmãos. Não foi o ser espiritual que trouxe o mal ao mundo, abençoado. Irmãos evangélicos, não foi um ser espiritual. Irmãos do tabernáculo da fé, não foi um ser ereto, um anjo que entrou lá e fez sexo com Eva e traiu Adão. Não foi.
Não foi, irmãos, evangélico, o anjo que caiu do céu e entrou na boca da serpente e falou. Isso é obra de Deus, isso foi a obra dele, é a criação dele, tudo foi ele que fez, foi ele que fez. Ele fez o mal, ele fez o bem, ele colocou a culpa, ele tirou a culpa. Nós somos as suas criações, nós somos a coroa da sua criação. Quem é a terra hoje, Fernando? A terra. Quem é a terra? Quem é a natureza humana? A natureza humana é a terra. E quem é a natureza humana? O corpo de Deus. Adão e Eva. O apóstolo sabia disso. Olha o que ele escreveu aos Romanos, termina. Ele fala de erro. Tradução, João Ferreira de Almeida diz pecado. Mas vamos entender para nós terminar. Ele diz, portanto, como por um homem, entrou pecado no mundo. Entrou erro no mundo. Mas o erro, termina essa série agora, abençoados. Entrou o erro que é pecado aqui. Pecado original não existe, abençoado. O apóstolo Paulo sabia disso. Fernando, Deus colocou o homem lá, então Deus fez o homem para pecar. Deus fez o homem para pecar. Heresia. Não, abençoado. Deus não fez o homem. Deus não fez o homem, colocou o homem para pecar. Porque Adão e Eva era Deus. Como é que Deus pecou, abençoado? Como que Deus pecou, doutores? Pega bens. Vocês se dizem inteligentes. Como é que Deus pecou? O pecado original do Criador. O primeiro homem é o próprio Criador. Ele colocou a culpa. A palavra errar é trazer a dualidade, é trazer o conhecimento, é trazer o entendimento ao homem. É trazer entendimento que ele vai, o quê? Um dia ele ia morrer porque ele estava inocente. Deus estava inocente na matéria e Deus veio para tirar ele mesmo, materializou em Adão e Eva, para tirar eles da inocência, para levar eles para a consciência, para vencer o crivo, como para vencer o caos, como ele venceu quando ele estava na imatéria, no espírito. Ele passou pelo caos, agora ele vai passar na matéria pela própria matéria, caos pelo caos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não podemos ser místicos. Portanto, como por um homem. Quem é este homem? É o homem do pecado original? Não. Quem é esse homem? Por um homem entrou o erro. Por um homem, o apóstolo sabia que Adão e que Eva era o próprio Criador materializado com propósito. O propósito é a sua criação, matéria. Lado humano e lado espiritual estava lá. Foi assim a criação dele. Um homem foi quem, Fernando? Um homem. Quem somos nós, abençoados? Nós somos deuses mortais. Mas o último Adão, esse trouxe para nós a imortalidade. É isso, não entendeu ainda? Por um homem entrou o erro no mundo, pelo erro a morte. Olha como isso é lindo, apóstolo Paulo.
Nós temos que ter equilíbrios, temos que entender a tal da morte espiritual e temos que entender a morte biológica. Eu já ensinei tantas vezes a morte espiritual. Eu já ensinei tantas vezes. Mas será que o apóstolo Paulo não sabia se era morte biológica ou espiritual? Ele sabia, abençoado, que era morte biológica. Aqui é morte biológica. Deus tinha que ir para a consciência para saber que ele ia morrer. Abençoado. Uma criança não sabe que morre. Não, eu não acredito, é morte espiritual que o apóstolo Paulo está falando aos Romanos, capítulo 5, os doutores, Bíblia. Ele está falando de morte espiritual, não tem nada a ver com morte biológica. Isso é mentira, isso é equívoco daquele herege que está ensinando lá no YouTube. Mas ele está falando aqui de morte física e biológica. Deus deu entendimento através da serpente, da consciência materializada dele mesmo, que a morte já existia. Se a morte não existia, então nós temos que entender a Bíblia como uma grande controvérsia, que Deus criou o Kairos, o tempo, Deus criou as estações, tudo. O tempo quer dizer tempo falso, tempo cronos, tempo Kairos. Olha só. E pela morte, e pelo erro, que é o pecado que eles colocaram, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, claro. Claro. Por isso que todos erraram. Olha só, porque até a lei, termina agora, porque até a lei, lá em Êxodo 19, ele está falando de Êxodo 19, não tinha lei em pedras. Existia a lei do próprio Deus. Mas como que Deus... vem aqui agora, abençoadinho. Quero ver que você vai me responder agora. Quero ver se me refuta o Fernando agora. Vamos lá. Porque até a lei estava o erro no mundo. O erro já estava no mundo. Que erro era esse? Que erro era esse? Que antes da lei de Moisés, Êxodo 19, Deus faz justiça pela primeira vez, já estava o erro. Opa, opa, que maravilha! O erro já habitava, já estava na terra, na matéria. E já estava materializada na matéria. Quem era o erro? Mas o erro, o pecado, não é imputado. Não havendo lei. O que a lei veio trazer, Fernando, para os homens? O que a lei veio trazer para os homens? O que a serpente veio trazer para o homem? O que a serpente veio trazer para Havá, Eva e Adão? O
que a lei veio trazer para os homens depois de Adão? Depois de Deus desmaterializado Adão e Eva. O que a lei veio trazer? Veio trazer o quê? Entendimento. Entendimento. Olha como combina uma coisa. Ei, apóstolo Paulo, você falou bonito. Você entendia mesmo, apóstolo Paulo. Deus não poderia punir uma criança. Deus não poderia punir uma criança. Porque uma criança está inocente. Deus estava lá materializado na carne. Adão e Eva, consciência, parte feminina e masculina. Ele criou gênero. E Deus não poderia punir. Ele anda em suas leis. Não é imputado. Por quê? Porque não havendo lei. O que é lei? Entendimento abençoado. E viu Eva que aquela árvore era agradável aos seus olhos para dar entendimento. Tocou e deu ao seu marido. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado. Como Deus, o Espírito de Deus é maravilhoso. Como é que Deus... Tá vendo? O Espírito de Deus é bom, abençoado. Não é bom, é a matéria. Matéria é diabo. Matéria é diabo. Mas Deus não ia matar Adão e Eva. Você está vendo que a serpente falou? Você entendeu a metáfora agora? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Daqui é morte espiritual, Fernando. Não, eu não acredito nisso. É morte espiritual, abençoado. É morte espiritual, não tem nada a ver com morte biológica. O homem não morria. Deus não fez o homem mortal. Não. Oh. Ele é a própria morte. Ele é a própria vida. Se ele é a própria morte, ou você acha que ele só é vida? Não, Deus é só vida. Deus é só bem. Ué, mas se Deus não é a própria morte, se ele não é a própria morte, como que ele venceu a morte? Como que ele venceu a morte? Você está entendendo, abençoado? No entanto, a morte teve poder. Morte reinou, era poderosa, reinava sobre toda a consciência, desde Adão até a lei, até ele chegar. Quem? Yahushua, Jesus, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, gentios, aqueles gentios, todo homem, todo ser humano, todos, o qual é a figura daquele que havia de vir. Que coisa maravilhosa! Termina agora, abençoado. Você está entendendo que o homem, antes do dilúvio, ele
Eles não sabiam. Eles não tinham entendimento. Por isso que eles eram nossos ancestrais. Era chamado o tempo que da inocência. Este foi o propósito do Criador. Você está entendendo por quê? Irmão com irmã, irmão com irmão, irmão com irmã, irmão com irmão. Você está entendendo por que eles faziam aquilo na sua consciência, mas na sua inocência, como Adão e Eva. Então, o que realmente, Fernando, aconteceu? Explique, termine isso agora. É que eles, abençoados, eles não tinham entendimento como era Adão e Eva antes de partir para a consciência que eles iam morrer. Então, Deus trouxe o entendimento para eles através da serpente. Agora Deus vai trazer, vai materializar em Yahushua, e Yahushua vai mostrar para eles. Agora o que, Fernando? O que Jesus vai falar? Vai falar da vida eterna, na consciência, vai começar o seu ministério. Agora Yahushua vai falar que eles vão morrer e vão apagar, vão ficar ali presos. Presos não é em nenhum lugar. Eu vou começar uma série aqui para vocês entenderem. Vai ficar preso não é num lugar temporal. Vai ficar numa tipo segunda instância para eles ter entendimento. Ter entendimento, estou falando de entendimento, aquele entendimento que a serpente trouxe a Eva, para eles arrepender dos seus erros. Consciência. Eu comecei a ler isso porque comecei a buscar aqui morte espiritual, morte espiritual, morte espiritual, morte espiritual, mas eu não achei. Comecei lá em Gênesis buscar, meu Deus, mas Adão está sentindo tô sozinho. É a alma de Adão, ele já era mortal, ele não era imortal. Por que Deus fez ele assim, Fernando, mortal? Não, por que Deus fez ele mortal? Porque Deus também é a morte. Deus é a morte também, abençoado. Ou você acha que Deus é sua vida? Deus é o mal, abençoado, para quem é mal. Deus é o bem para quem é bem. E Deus que trouxe o mal. Deus levou eles para a consciência, para conhecer sabedoria do mal, sabedoria do bem. Para eles dominar a matéria, vencer matéria, ser santos, vencer. Foi isso. Você está vencendo aí, abençoado? Está vencendo o seu ego? Está vencendo aí a batalha aqui dentro espiritual? Você está vencendo a batalha espiritual que está lá dentro? Não está aqui fora. Você está entendendo por que hoje há assassinatos? Você está entendendo que o assassinato que houve na história? Você está entendendo por que se matam? Você está entendendo por que a morte biológica ainda está? Estou indo. Agradeço aos queridos irmãos por tudo, pelas visualizações. E Jesus Cristo, Yahushua, Jesus, como você quer chamar, ele venceu a morte porque o homem morria. Por que ele venceu a morte? Se Deus fez Adão imortal, para que ele morreu então?
Adão antes da matéria, antes de se materializar, Deus antes de se materializar em Adão, ele era Deus e sim. Ele era um anjo antes da matéria, mas na matéria não. Para com essa historinha. Antes da matéria, antes da alma que vive? Era homem, era humano, ó. Humano. Consciência, era Adão e Eva. Tô indo. Paz e graça a todos. Obrigado. Não perca. Vou falar do inferno agora. O negócio tá ficando bom, hein? Vai ficar bom o negócio. Um negócio vai ficar bom. Paz e graça a todos.